E chegou a grande semana, criptomaníacos! E até quarta-feira a gente deve descobrir quem será o novo presidente americano, Donald Trump ou Kamala Harris. E o impacto disso é global, incluindo nas criptomoedas, onde o Donald Trump se diz favorável às criptomoedas e a Kamala Harris é contrária às criptomoedas. Mas qual o tamanho desse impacto para o Bitcoin e, consequentemente, para as outras criptomoedas? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, porque não é a primeira eleição que o Bitcoin e as criptomoedas estão passando. A gente tem um histórico de como isso afeta o valor das moedas. Agora, vamos entrar aqui na notícia, né? Vamos começar pela notícia e depois pelos gráficos que trazem um histórico sobre eleições americanas e a sua correlação com o Bitcoin. Então, a notícia do portal do Bitcoin diz que analistas esperam recorde do Bitcoin após eleição. Bernstein, que é uma casa aí de análise e pesquisa, melhora a projeção, mas ainda prevê queda com Kamala. Então, se ela for eleita, eles estão prevendo que vai acontecer uma queda. Vamos entender melhor que queda é essa. Olha lá. Criado em 2009, o Bitcoin chega agora à sua quarta eleição nos Estados Unidos. Então não é a primeira vez que isso acontece. Dados das 3 vezes anteriores mostram que a maior criptomoeda do mundo sempre se recuperou posteriormente e nunca caiu de volta ao seu preço do dia da eleição. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não volta para o preço que a gente tem hoje. Tá? O preço que a gente tem hoje, no dia da eleição, 67 mil dólares, nunca o preço voltou para esse patamar ou abaixo dele. Ele sempre ficou num patamar superior. Portanto, é como se fosse uma oportunidade mágica para você comprar um ativo que você sabe que não tem risco de voltar para baixo. Pelo menos isso que fala o histórico, né? 2012, na primeira eleição do Bitcoin, seu preço era de apenas 11 dólares. Saltando cerca de 12.000% em 12 meses, para 1.100 dólares. Já em 2016, o BTC saiu de 700 dólares para 18 mil dólares em um ano. Pelo amor de Deus, muita coisa, né? Enquanto em 2020 o avanço foi de 478%, chegando a 69 mil dólares um ano depois do pleito. Então, pessoal, é sempre uma disparada absurda de preço. E aí, como eu falei, né? A Bernstein falou que o Bitcoin pode cair com a Kamala. Eles preveem que teria uma queda para 50 mil dólares no curtíssimo prazo se a democrata vencer. Agora, se o Trump vencer, eles esperam que o Bitcoin bata 80 ou 90 mil dólares nas próximas semanas. Então, notem, 50 mil para a Kamala e 80, 90 mil dólares para o Trump. Por isso que muitos bitcoiners estão torcendo pela vitória do Donald Trump. Apesar dessa visão, ela vale apenas para o curto prazo. Para eles, a meta é um preço de 200 mil dólares para o BTC até o fim de 2025, sendo puxado principalmente pelo cenário econômico, ou seja, independente de quem vencer, para final de 2025, a expectativa deles é o Bitcoin batendo 200 mil dólares. Portanto, o impacto das eleições para o Bitcoin seria somente no curto prazo. Seria um balde de água fria a Kamala Harris vencer, e aí teríamos uma queda no curto prazo e depois uma recuperação. Enquanto com Donald Trump já teríamos uma subida de preço imediatamente e ela continuaria até final de 2025. O gráfico na tela mostra justamente o impacto das eleições americanas, tá? Estão indicadas aqui, no preço do Bitcoin. Então, cada linha aqui representa um período eleitoral, tá? 2012, 2013, 2016, 2017, 2020 e 2024 é a cor branca, a cor atual. Vocês percebem que o preço ele tende a uma lateralização antes do dia da eleição e a partir da votação, a partir das eleições, acontece uma disparada de preço sempre na história. E dessa vez tende a não ser diferente. Já esse gráfico prova para vocês que o preço nunca retorna ao valor do dia das eleições. Então, na eleição passada, em 2020, vocês notam que no dia da eleição, o preço do Bitcoin era 13.569 dólares. Olha aqui a linha branca marcando esse valor, né? E aí o preço dispara. E mesmo quando ele tem um recuo, vocês percebem que ele não vai para baixo da linha branca, ou seja, não fica num valor inferior aos 13.569 dólares. Excelente!
Voltamos para a eleição de 2016 agora, nesse ponto aqui, o Bitcoin valia 726 dólares, onde está a linha branca. Notem que o preço nunca mais retornou para esse patamar. Volta para a eleição de 2012. No dia da eleição, o Bitcoin estava valendo 11 dólares e 20 centavos. Notem, né, pela linha branca aqui, que o preço nunca mais retornou para esse patamar. Apesar de, como você ter visto, independentemente do partido que ganhar, do político que ganhar, o Bitcoin sobe, não é a mesma coisa. A tendência com a vitória republicana, a vitória do Trump, tende a ter um bull market muito mais forte e um recuo de preço lá no bear market muito menor, muito mais curto, como o gráfico na tela prova para vocês, tá? Neste aqui, ó, que vocês estão vendo o Trump marcado aqui, a gente mostra justamente a potência que a gente teve no bull market. Mega bull market, longo pra caramba aqui. Olha a duração dessa mancha verde que vocês estão vendo aqui, marcando todo o período de bull market. Começa lá, ó, na virada de 2015 para 2016 e vai até 2018, no iniciozinho de 2018. Então, um longuíssimo bull market com a vitória do Trump. E depois da sequência, como vocês estão vendo a manchinha vermelha aqui, somente 204 dias de bear market, ou seja, de ciclo de baixa, que foi o mais curto da história. Já na eleição do Biden e da Kamala Harris como vice, vocês percebem que a gente teve o bull market mais curto, mais fraquinho da história, seguido pelo bear market mais longo da história, de 490 dias. Essa longa mancha vermelha aqui. Então, apesar de, em dois casos, termos subida de preço, são subidas de preço bem diferentes. E é por isso que a vitória do Donald Trump seria muito mais positiva para o Bitcoin, na minha opinião. E talvez os grandes investidores já saibam de algo que a gente não sabe. Porque notem o que está acontecendo no gráfico de entradas de ETF, né? Ou seja, compra por parte de ETFs de Bitcoin. Estava lateralizando há muito tempo, igual o preço do Bitcoin, né? Olha que coincidência, né? Esse gráfico, a linha preta, mostra entradas nos ETFs, estava lateralizando, nada acontecia, não tinha muita entrada nos ETFs. E agora, recentemente, nas últimas semanas, olha só o que vem acontecendo. O fluxo para dentro dos ETFs disparou tremendamente, né? Voltou a ser uma linha praticamente na vertical, como era no início dos ETFs, lembram? Então, isso acontecendo logo no momento das eleições indica que esses investidores estão confiantes que algo positivo para o Bitcoin vai acontecer agora. Caso contrário, eles não estariam acumulando tanto Bitcoin justamente nos preços mais altos, né? Notem que eles só estão comprando desde que o Bitcoin ficou acima de 61 mil dólares, que é essa linha aqui, ó, tracejada cinza clarinha, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Acima de 61 mil dólares, eles acumularam bastante, principalmente muito próximo da alta histórica, acima dos 70 mil dólares. Pô, investidor experiente comprando topo seria muito estranho. Eles estão sabendo de algo, eles estão esperando uma disparada de preço do Bitcoin que vai romper essa alta histórica. Notem que eles não compraram muito em faixas lá que o Bitcoin ficou durante muitos meses, né? Por exemplo, a faixa de 50 mil dólares. Não temos muitas compras nessa região. Eles acumularam muito mais na região de topo. Eles sabem de alguma coisa.